Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu achei estranho quando meu marido me chamou de lado e perguntou se eu não achava melhor mandar a minha sobrinha de volta para a casa da minha irmã. Fazia já 8 meses que ela estava morando com a gente. Eu mesma tinha buscado pessoalmente lá em Cruzeiro do Oeste, já que precisava de alguém de confiança para me ajudar a tomar conta da casa e da minha filha. E olha, não foi fácil convencer a minha irmã a deixar a Aline vir comigo. É aquela coisa, mãe é mãe, né? A gente não quer ficar longe do filho. Meu cunhado também não concordou muito. Falou que tinha medo da menina se perder na vida, morando numa cidade grande. Bom, de qualquer modo, ela acabou vindo e deu tudo certo. Até por isso, não entendi aquela sugestão do Celso. Até porque foi repentina. E tanto não entendi que eu perguntei. Ué, por que isso agora, Celso? Ah, Marieta, sei lá, eu já te falei que eu não gosto dessa coisa de gente estranha morando aqui com a gente. Mas que gente estranha, homem. A Aline é minha afilhada, filha da minha irmã. Não, tudo bem, mas mesmo assim, ela tira a nossa privacidade aqui dentro de casa. Você sabe, por exemplo, que eu gosto de ficar à vontade quando eu não estou trabalhando, sem camisa, só de calção. Às vezes eu levanto só de cueca durante a noite. E depois que você trouxe essa menina para cá, eu não tenho mais liberdade nenhuma. Olha, juro que não entendi. Até porque, como eu disse, fazia já 8 meses que ele estava ali com a gente. E ele nunca tinha reclamado. Bom, de qualquer modo, expliquei que não podia mandá-la de volta. Pelo menos não naquele momento. Primeiro porque eu ainda estava precisando dela para me ajudar em casa. Sem contar que ela estava estudando. Além do mais, a Aline, ela sempre foi tão educada, tão prestativa, tão quietinha. Francamente, eu não imaginava que a minha sobrinha, tão novinha, pudesse ter a cabeça tão no lugar. E eu digo isso porque ela estudava à noite e nunca foi de aprontar. Nunca. A minha irmã, aliás, não queria que ela estudasse à noite, assim como o meu cunhado. Eles tinham medo que a menina se deslumbrasse com a cidade grande, o movimento, coisas com as quais ela não estava acostumada, e acabasse se desencaminhando. Mas eu prometi que ia ficar de olho. Além do mais, não tinha mesmo outro jeito, já que eu precisava dela em período integral para cuidar da minha filha. O fato é que depois dessa conversa que eu tive com o meu marido, eu comecei a prestar atenção e notei que ele começou a tratar a Aline de um jeito estranho, meio agressivo. Sabe, gritava com a menina por qualquer motivo, ficava dando ordens como se ela fosse uma empregadinha, coisas que até então ele não fazia. Puxa vida, era a sobrinha dele também. Até que um certo dia, eu saí do banho e peguei os dois no meio de uma espécie de discussão, na cozinha. Eu não consegui entender direito o que eles falavam, até porque assim que cruzei a porta, eles imediatamente pararam de falar. Nesse dia resolvi dar uma dura no meu marido. Escuta, Celso, o que é isso, hein? Você está tratando a Aline desse jeito por quê? Ele resmungou qualquer coisa e tomou o rumo do quarto. Desconversou. Depois, naturalmente, eu fui conversar com a menina. Quando perguntei o que tinha acontecido, ela só baixou a cabeça e também desconversou. Não é nada não, tia. A gente só estava conversando. Olha, não sei explicar. Mas de repente eu comecei a sentir um clima esquisito. Alguma coisa estava acontecendo dentro da minha casa e parece que só eu não sabia. Sabe, não dava para entender aquela súbita mudança de comportamento do Celso em relação à menina. Meu Deus, a minha filhada nunca incomodou. Sabe, menina trabalhadora, quietinha.
não tinha boca para nada. E o pior é que depois daquilo, eu cheguei a pegá-la chorando no quarto 2 vezes seguidas. E sempre que eu perguntava o que tinha acontecido, ela desconversava. Dizia que não era nada, que era só saudade da mãe. Só que alguma coisa me dizia que não era só isso. Sabe a intuição? Até que um dia eu tive aquela ideia. Faltava pouco para as férias de julho. Pensei em aproveitar que ela não tinha aula e mandá-la de volta para Cruzeiro, visitar os pais. Não para ficar, simplesmente para passar uns dias. Quem sabe isso ajudasse a baixar um pouco a poeira ali em casa. E foi exatamente isso que eu fiz. Não era uma volta definitiva, até porque, repito, eu continuava precisando dela aqui. Era apenas um passeio. O trato era de que ela iria para lá e dali a 3 semanas voltaria para Curitiba para pelo menos terminar os estudos, o curso que ela tinha começado. Depois, se fosse da sua vontade, ela voltaria para a casa da mãe em definitivo. Quando dei a notícia para o Celso, notei no seu rosto uma expressão de alívio. Graças a Deus, Maria. Não aguentava mais essa menina no meu pé. Sabe, quando ele falou aquilo, usou aquela expressão, eu fiquei intrigada. No teu pé? Ué, como assim no teu pé? Ele se atrapalhou todo para responder. Ah, Maria, tem modo de falar. Já não disse que ela tira a liberdade da gente? Além do mais, essa coisa de ficar responsável pela filha dos outros é complicado. Ainda mais sendo menor de idade, né? Vai que acontece alguma coisa com ela. De quem vai ser a culpa? De certo modo, ele não deixava de ter um pouco de razão. Quando convenci a minha irmã a me deixar trazer a Aline aqui para Curitiba, eu, na verdade, estava assumindo uma responsabilidade muito grande. Cuidar da filha dela. Claro que se acontecesse alguma coisa com a minha filhada, a culpa ia ser minha. Bom, o fato é que depois que a Aline foi visitar os pais em Cruzeiro, a paz voltou a reinar ali em casa. Meu marido, que antes vivia de bico pelos cantos, contrariado, sempre enfesado, de mau humor, cara amarrada, voltou a ser o mesmo de antes. Olha, eu cheguei a pensar que talvez fosse até melhor se a Aline nem voltasse. Permanecesse lá com a minha irmã. De repente, a minha irmã conseguiu uma transferência para alguma escola lá de Cruzeiro. Mesmo a gente já estando na metade do ano. Cheguei a cogitar ligar para ela antes mesmo das férias da Aline terminarem, para ver se ela providenciava alguma coisa nesse sentido. O que eu não queria era viver naquele pé de guerra com o meu marido. Não ia ficar arriscando o meu casamento só para manter a minha sobrinha comigo. O problema é que antes que isso acontecesse, a bomba explodiu. Ela tinha viajado lá para Cruzeiro na terça-feira. E no sábado à noite, eu estava terminando o jantar quando o telefone tocou. Meu marido tinha dado um pulinho no bar e ainda não tinha voltado. De modo que baixei o fogo das panelas e fui atender. Era a minha irmã, nervosa, estressada, inconformada, revoltada. Como que você foi deixar isso acontecer, hein, Marieta? Aconteceu o quê, mulher? Não estou entendendo nada. Como o quê? Você por acaso não sabe que a Aline está grávida? Olha, quando ela falou aquilo, eu cheguei a ter uma tontura. Quase caí de costas. Grávida? Mas que história absurda é essa, Teresa? Não estou sabendo de nada. Aliás, você só pode estar enganada. A Aline praticamente nem saía de casa. Que loucura! Foi nesse ponto que a minha irmã atingiu o grau máximo da irritação.
e por acaso precisa sair de casa pro safado do teu marido engravidar a menina? Quem, o Celso? Mas que sandice é essa, Tereza? Ficou louca? Louca tá você, que deixa teu marido aprontar com a tua sobrinha menor de idade debaixo do teu nariz. Eu não acredito que você não saiba. Sabe quando a vista escurece? Sabe quando parece que tudo começa a rodar? Olha, eu só não caí para trás porque já estava sentada, mas senti uma moleza tão grande tomando conta do meu corpo todo que quase desfaleci. E como se fosse pouco, ela ainda contou que o Nelson, meu cunhado, estava vindo para Curitiba para acertar as contas com o Celso. Segundo ela, o Nelson estava muito nervoso, descontrolado. Fiquei atarantada. Na hora, desesperada, eu, na verdade, me importei muito mais com o que pudesse acontecer com o meu marido do que propriamente com aquela história absurda que a minha irmã tinha contado. Fiquei tão zonza que não consegui nem raciocinar direito. Quando chegou do bar, mesmo posto contra a parede, ele negou tudo. Disse que era tudo invenção da minha sobrinha, que ele nunca tinha encostado um dedo nela. Olha, chegou a jurar que jamais teria coragem de abusar da menina, ainda menos ali dentro da nossa própria casa. Eu fiquei sem saber em quem acreditar. E o pior é que o Nelson realmente veio para Curitiba tirar a história limpo. A discussão foi muito séria. Olha, eu cheguei a temer até por uma desgraça. Porque ele realmente veio com tudo. Nervoso, revoltado. Meu cunhado deu de dedo na cara do meu marido. Tu não é homem, cara. Tu não é homem, seu infeliz. Homem de verdade não faz o que tu fez. Abusar da menina e justamente a minha filha. Tu sabe quantos anos tem a minha filha, seu desgraçado? Eu vou te botar na cadeia, seu ordinário. Isso não vai ficar assim. Mas não vai mesmo. Eu te mato. Eu te mato. Olha, foi a muito custo que eu consegui contornar a situação. E mesmo assim, até hoje, não sei de que jeito. Se eu não me metesse no meio dos dois, teria até morte. Disso eu não tenho dúvida. Meu cunhado ficou fora de si. E é claro que se aquilo fosse mesmo verdade, ele estaria coberto de razão. Eu olhava para a cara do meu marido e não acreditava. Deus do céu, será que ele tinha sido capaz de se meter com a minha afilhada e tudo ali na nossa casa, debaixo do meu nariz? Quanto mais eu pensava, menos eu acreditava. Não era possível. Ele, no entanto, continuou negando. Apesar da pressão do meu cunhado, ele continuou negando. Jurou que a menina tinha inventado aquela história só para ferrar com ele. Chegou uma hora que até eu comecei a achar que não podia ser mentira. Sim, porque a troco de quê a minha afilhada ia inventar uma coisa daquelas? Sem contar que há muito tempo eu já vinha notando que os dois andavam se estranhando. O Celso vivia implicando com ela, pedindo que eu a mandasse de volta lá para a casa dos pais. Será que essa atitude dele tinha a ver com aquela suposta gravidez? Sinceramente, não sei. Quanto mais eu penso, mais confuso eu fico. O nascimento da criança está previsto para fevereiro do ano que vem. Até hoje ele nega. Jura por tudo quanto é mais sagrado que nunca encostou um dedo na minha sobrinha. Mais do que isso, afirma que ela sim vivia a provocá-lo quando os dois estavam sozinhos em casa. Repito, não sei no que acreditar.
Só Deus sabe o quanto eu desejo que meu marido esteja dizendo a verdade. Mas sou obrigada a confessar que, se tivesse de apostar na sua sinceridade, talvez eu não tivesse coragem. Cheguei a ir até Cruzeiro do Oeste, naquela mesma semana, e a menina jurou que tinha se deitado com ele. Por mais que eu queira tapar o sol com a peneira, eu percebi que ela estava sendo sincera. Minha sobrinha chegou a chorar na minha frente quando me contou como tudo aconteceu. E o pior é que, pelo que ela me contou, foi quase um estupro. Mesmo assim, certeza mesmo, eu não tenho de nada, já que ele continua jurando que não fez nada. Sabe, às vezes eu tenho a impressão de que não estou querendo enxergar aquilo que está diante dos meus olhos. Só que, meu Deus, como aceitar uma coisa dessas? Meu marido seduzir a própria sobrinha, minha afilhada, debaixo do nosso teto. E o pior é que eu nunca desconfiei de nada, mesmo quando ele começou a implicar com a menina. Eu nunca fui de ver maldade nas coisas e talvez tenha sido esse o meu erro. Eu só não tomei nenhuma decisão ainda porque ele jura que não fez nada, que é apenas uma vítima. E certeza, prova, eu não tenho. Aliás, ele chegou a dizer que quando a criança nascer, vai fazer um exame de DNA só para provar para todo mundo que não abusou de ninguém. Vou esfregar esse exame na cara de todo mundo, Marieta. Você vai ver. Principalmente na cara daquele imbecil do Nelson. Colono dos infernos. Vi na minha casa e meteu o dedo na cara. Nem encostei naquela praga. Sabe, eu acho que por tudo que já vivemos, inclusive pelo nosso filho, meu marido merece, no mínimo, um voto de confiança da minha parte. Por isso tenho procurado me controlar. Naturalmente que nessas alturas, todos os nossos parentes já estão sabendo do escândalo. E ficou todo mundo contra o Celso. Todos acreditaram na história que a Aline contou. De certo modo, até eu acreditei. Porque não me entra na cabeça que ela tenha inventado uma história tão sórdida. O jeito é esperar essa criança nascer. Fazer o exame de DNA e ver no que dá. Eu, sinceramente, ainda não sei o que vou fazer caso o pior seja confirmado. Não sei em que pé vai ficar o meu casamento com o Celso, como vai ficar a nossa família. Tudo isso mexeu demais com todo mundo. Rezo para que tudo não passe de um grande mal-entendido. Invenção da minha sobrinha. Seria o melhor para todo mundo. Só Deus sabe como anda a minha vida depois que esse inferno começou. Eu ando numa amargura, mas numa tristeza, num desencanto. Não tenho mais um segundo de paz. É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que chega a confundir a minha cabeça. E uma coisa mais absurda do que a outra. Só que eu sei que preciso estar preparada para tudo. Para quando a verdade vir à tona. Sei que vai chegar uma hora que eu não vou poder fugir, nem para um lado nem para o outro. E o pior é que mais cedo ou mais tarde, a verdade virá mesmo à tona. Doa a quem doer. Assim que essa criança vir ao mundo. Por isso é que estou nesse desespero, nessa aflição. Por isso é que, consciente da minha impotência, já coloquei tudo nas mãos de Deus.